Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Epístola aos Efésios capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, Senhor. Lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, se você for perguntado algum dia sobre a sua fé, sobre por que é que você acha que Deus existe, o que você falaria? Muita gente baseia a sua fé muitas vezes em sentimentos. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas, na verdade, a nossa âncora, o alicerce da nossa fé, não pode estar naquilo que se sente, naquilo que a gente sente, mas a âncora da nossa fé tem que estar naquilo que nós cremos, porque pela fé nós somos salvos mediante a graça de Deus e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, nós temos que estribar a nossa vida espiritual e entender que nós cremos num Deus invisível, mas que em Jesus esse Deus se tornou visível. Deus é inatingível, inalcançável, mas o Senhor Jesus Cristo tornou Deus palpável, tocável, como disse João na sua epístola, porque as nossas mãos tocaram nele, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram a sua voz, e nós tocamos na palavra da vida. Então Jesus, Ele fez Deus visível, próximo, e se nós queremos conhecer a Deus, é Jesus quem o fez conhecer de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais forte,
Porque alguém pode dizer: ah, mas você nunca viu Deus. Sim, a gente nunca viu Deus. Mas ninguém também pode negar que o Senhor Jesus esteve nesse mundo. É histórico. Jesus faz parte da história. Jesus, ele dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo. E ele alterou, e ele modificou a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo. Pessoas que não eram nada, mas que em Jesus foram feitos excelentes, porque Jesus os transformou, os levantou do chão e os colocou em lugares celestiais. Então a palavra de Deus diz que nós, como seres humanos, estávamos todos mortos, espiritualmente mortos. Esse mortos aqui não é morto porque está lá no cemitério enterrado, não. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas a Deus. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos. Mas em Cristo Jesus, nós fomos vivificados, ou seja, Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. Então, como é que nós podemos dizer que nós sabemos da existência de Deus? Porque Deus transformou a nossa vida. Porque Jesus, ele veio e mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Onde é que nós estaríamos? Não é verdade? Outro dia estava ali lendo a história de muitos famosos que chegaram à fama, à riqueza, a enormes fortunas, e depois tiveram muitas vezes um fim muito ruim. Perderam o sentido da existência, porque muitas vezes colocaram a sua esperança naquilo que fica, naquilo que perece. Mas todo aquele que realmente encontrou a Jesus como Senhor e Salvador teve a sua vida modificada, teve a sua vida alterada para o bem. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Deus, quando entra no nosso coração, Ele altera a nossa vida, a nossa história, o nosso caminho para o bem. E quem é do bem, não é? Quem é do bem, quem anda no amor, conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ele diz aqui que em outro tempo nós estávamos andando segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos e fazíamos e pensávamos conforme segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera naqueles que desobedecem a Deus, naqueles que se afastam de Deus. E que espírito é esse? É o diabo, é o mal. Existe um espírito que opera neste mundo e que muitas pessoas muitas vezes são enganadas por ele. É o espírito do mal, das trevas, da escuridão. Mas Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus. Diz que nós antigamente também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, também dos pensamentos. E a gente era por natureza filho da ira, como também todos os outros. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele que é tão rico em misericórdia, pelo seu amor com que Ele nos amou, quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Deus nos deu vida. É por isso que nós cremos em Deus. Existe também uma discussão, porque muita gente fica essa: eu não acredito que Deus existe. Tem gente que diz isso, não acredita.
Mas nós temos que entender que Deus está acima da existência. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Por isso que Deus é o único que é. Deus é. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está além daquilo que nós chamamos de existência. Ele é o Criador de tudo que existe. Tudo que existe foi criado por Ele. Agora Ele é autoexistente. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Criou o universo, criou tudo que existe, que nós vemos, e aquilo que nós não vemos também. Aliás, existem mais coisas que a gente não vê, não enxerga, do que coisas que a gente vê e enxerga. Aquelas pessoas que querem andar por aquilo que vê e enxerga, tem um mundinho muito pequeno. Mas aquele que anda pela fé, aquele que realmente conhece a Deus, ele entra em um conhecimento, entra nos mistérios de Deus, e ele pode perceber que a nossa existência é muito maior. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que simplesmente nós existirmos aqui por alguns anos. É muito maior. A nossa esperança não é só aqui. Aliás, a palavra diz que se a nossa esperança for só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque tudo que tem aqui desse lado do mundo é passageiro. Tudo é passageiro. Seja coisa boa ou coisa ruim, tudo passa. Mas depois, o que vem depois é eterno. E é por isso que nós, conhecendo a Deus, e ou melhor, sendo conhecidos de Deus, nós temos essa esperança da vida eterna. Porque nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou, ou seja, Ele nos deu vida junto com Jesus, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Jesus, nós já estamos assentados em lugares celestiais. Em Jesus, nós já estamos lá na presença de Deus. Embora por um pouco de tempo ainda a gente viva nesse mundo, mas Ele nos fez assentar em lugares celestiais, na sua presença, espiritualmente. Ele diz para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus é benigno, Deus é do bem, Deus é bom, e através de Jesus, Ele abriu a porta para uma salvação tão grande, a qual nós, pela fé, aceitamos. Pela fé nós recebemos, pela fé nós cremos. Amém? Amém. Muita gente às vezes fica correndo atrás de sentir. Sentir é um bônus, você pode até sentir. A palavra também não diz que você não pode sentir nada. Você pode, nós somos sensíveis. Nós temos sentimentos. Só que nós não podemos confundir e estribar a nossa fé, porque eu senti isso, senti aquilo. Não. A nossa fé está em que nós cremos. A nossa fé está em nós crermos em Deus. Se sentirmos alguma coisa, isso é um bônus, é muito bom. Porém, não é aí que está a âncora da nossa existência com Deus. A âncora da nossa existência com Deus está no fato que eu creio, que eu tenho fé, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio que Ele é
E eu creio que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu creio que Ele fará aquilo que disse que faria. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. Realmente esta fé de que Deus cumpre a sua palavra e Ele cumpre aquilo que disse que faria. É nestas palavras de Deus, é nesta palavra de Deus que se estriba a nossa fé. E é através desta fé que nós recebemos a salvação da nossa alma. E a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É pela fé. A fé também é um dom de Deus. A graça é um favor imerecido, é um favor que a gente não merecia. Graça é isso, é um favor que nós não merecemos, é algo que nós não merecíamos porque estávamos mortos espiritualmente, mas que Jesus Cristo pagou o preço por nós quando nós ainda éramos pecadores. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que pode ser que por um justo alguém se anime a morrer, mas Jesus morreu por nós ainda estando perdidos, afastados dele, em pecado, em rebelião contra Deus. Mas ele veio, diz a palavra de Deus, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Equivale a dizer que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Se alguém disser, mas nunca ninguém viu Deus, então olha para Jesus, porque Jesus deu a conhecer, se fez conhecer. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então o Senhor Jesus, se alguém quer conhecer a Deus, se alguém quer dizer se Deus existe, ele tem que saber que Jesus existe. E que a história diz isso. Jesus, ele além de nós crermos nele pela fé, apesar de não tê-lo visto pessoalmente, Jesus marcou a sua passagem na história. É inegável. Povos de outras religiões até às vezes que não acreditam em Jesus, mas eles sabem que Jesus esteve aqui. Eles sabem que Jesus, ele esteve aqui nessa terra. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação não é por sentimento, a salvação é pela fé, é pela graça que nos foi dada através de Jesus Cristo. É uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem de obras. Aí alguém vai dizer, então eu vou fazer qualquer coisa que está tudo bem. Não é assim. Porque diz aqui que nós fomos feitos, somos feitura sua, fomos criados pelas mãos de Deus, criados em Jesus Cristo. E fomos criados para as boas obras. Significa que as boas obras, aquilo que nós operamos e fazemos de bom, é porque nós temos Jesus em nós. E aquele que realmente crê e recebeu esta graça e que foi salvo pela fé, pela graça de Deus, Deus já preparou uma vida para ele viver. Uma vida em que as boas obras foram criadas e preparadas por Deus para que você execute. Para que você não viva no mal nem nas trevas, mas que você realmente, você foi criado para as boas obras, as quais Deus mesmo fez e preparou para que você realize, para que você ande por elas. Aquilo de bom que você pode fazer, Deus já fez para que você faça. Ele já preparou, botou para você, falou, agora está aqui para você, de bandeja. Amém?
É presente, é um dom de Deus, porque aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, diz aqui a palavra de Deus que o amor de Deus nos constrange. Servir a Cristo, seguir a Cristo e crer em Deus, significa você viver constrangido. O que é isso? Significa que a gente não pode fazer o que os outros fazem, a gente não vive como os outros vivem, porque se nós fizermos isso, nós vamos sentir uma coisa tão ruim, porque realmente Jesus habita dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós, então nós não podemos fazer qualquer coisa, nós temos um caminho a seguir, nós temos boas obras que Deus preparou para que nós executássemos, e Ele preparou boas obras em Cristo Jesus para que nós vivemos nelas, embora a salvação não venha das obras, mas é uma consequência de uma vida que é salva por Jesus. Uma vida que é salva por Jesus, aquele que é salvo por Jesus, ele manifesta nas suas obras a fé que tem. Dá para entender isso? Apesar de as boas obras não serem por elas que você é salvo, elas mostram que você é salvo e que Jesus está dentro de você realizando coisa boa. Deu para entender? Parece complexo, né? Mas não é. Isto não vem de vós, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas Ele criou boas obras para que você viva nelas, ande nelas, porque Deus já fez, executou e colocou na sua vida para que você realize. De maneira que nós não podemos mais viver para nós mesmos, porque aquele que se converteu a Cristo, aquele que conhece a Deus, ele diz: não vivo eu, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vive em nós, e se Cristo vive em nós, nós vivemos para Ele, por Ele e para Ele, e é nele que nós temos a nossa salvação da nossa alma. A palavra de Deus em Romanos 3 diz assim, 3:21, diz assim, Romanos 3:21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado sem as obras da lei. Porventura Deus somente é dos judeus, e não também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só e justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pelas obras da lei, mas é pela fé, é pela justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo, né? Para todos aqueles que creem. E não há diferença entre judeu e estrangeiro. O judeu não tem preferência do que o estrangeiro, nem o estrangeiro tem preferência sobre o judeu. Diz a palavra de Deus que não há diferença. Para Deus não há diferença, porque Ele é o Salvador e é aquele que justifica a todos, sejam gregos, judeus, estrangeiros, qualquer nacionalidade. Todos são justificados, são tornados justos
gratuitamente pela sua graça, pela redenção, pela salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pela fé. Pela fé. Se alguém pedir explicação, a pessoa tem que provar. Uma pessoa que diga que Deus não existe, é porque ele nunca teve um encontro com Jesus. Ele nunca conheceu a Deus, porque no dia em que ele tiver um encontro, que ele provar do efeito do Espírito Santo na sua vida, quando ele sentir a presença de Deus e pela fé ele receber esta graça e esta redenção, aí ele vai estar convicto de que Deus existe. Amém? E eu vou dizer outra coisa. Eu acho uma grande estupidez a pessoa dizer que Deus não existe. Certa vez eu vi alguém querendo discutir, dizer, não, me prove que Deus existe. É fácil, então me prove que Ele não existe. Não é verdade? A pessoa, para dizer que Deus não existe, ele precisa de muita fé, né? Ele não pode dizer que pela ciência ele vai dizer que Deus não existe. O que ele pode dizer, ele pode dizer que não sabe, mas ele não pode dizer. Se a pessoa diz Deus não existe, ele está fazendo uma afirmação religiosa. Entendeu? Está fazendo uma afirmação religiosa. Dizer que Deus não existe é uma religião. É a religião do não Deus. Mas ele tem que receber isso pela fé, porque ninguém pode provar a não existência de Deus. Mas para nós que temos fé, você sai aí fora, olha para o céu, vê as estrelas, vê esse espaço, esse firmamento, e você vê a mão de Deus, você vê as obras de Deus. Deus está manifesto pelo aquilo que Ele criou. Você vê neste planeta a abundância de vida, a diversidade de vida. Não é verdade? Plantas, animais, a abundância de minerais, de rochas, de pedras preciosas, de metais, tantas coisas que existem e que foram criadas, e você olha para essas coisas e você vê a matemática de Deus ali. Você vê a presença de Deus naquilo que Ele criou. Mas só vê essas coisas quem crê, quem tem fé. É pela fé que você começa a perceber e a entrar no sobrenatural de Deus. E você começa a perceber Deus. E aí você pode olhar, muitas vezes até para uma pessoa. E você vai olhar para as pessoas e você vai ver que são a imagem, a semelhança de Deus. Você vai ver que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E você vai ver Deus operando através de pessoas. Você vai ver Deus operando na natureza. Você vai ver Deus operando no cosmos. Não é verdade? Mas é tudo pela fé. E por esta fé, nós somos justificados de graça. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, pela salvação que há em Jesus Cristo, pela fé. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Que você guarde isso, né? A salvação é pela fé, mediante a graça, e não é de obras para que ninguém se glorie, embora as boas obras devem aparecer como fruto na sua vida. Você tem que produzir esse fruto bom do Espírito Santo que habita em você. Se o Espírito de Deus que entrou na sua vida quando você creu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai trazer com Ele as obras do Espírito,
é paz, amor, bondade, benignidade, autocontrole. Amém? Contra estas coisas não há lei. Então que você possa ficar com essas palavras e que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe.